Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos se achegar? Tá legal o som aí para vocês, meus irmãos? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Mariana. Como é que vocês estão, meus queridos? Passaram bem a semana? Luana, Sônia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Lisandra. Boa noite, Helena. Boa noite, Josiane. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo chique? Mari, Noemi, Maria Luísa. Graças a Deus, Márcia, melhorei. Graças a Deus, estou bem melhor, viu? Zero bala aqui para poder estudar, trabalhar junto com vocês, estar aqui junto de Jesus nessa noite. Nossa, é muito bom, né? A gente só valoriza quando a gente está bem, quando a gente fica doente, né? Mas graças a Deus hoje eu estou muito bem. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eunice, Pati, boa noite, Adriana, Dulcineia, Tânia. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Uma alegria poder estar com vocês, viu? Obrigado, Sônia, Luana, Elisângela. Que sejam todos muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Deus abençoe e ilumine cada um de vocês aqui. Obrigado pela presença de todos. Tânia, Cíntia, Silvia, Pati, Cíntia, Elisângela. Obrigado, queridos. E aí? Vamos estudar? Como é que vocês passaram a semana? Estavam com saudade do barquinho? Vamos para mais um barquinho, né, Sirlene? Boa noite, Silvia do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem uma lição muito importante, né? Quero começar agradecendo todo mundo aí que respondeu os stories, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre julgamento, né? E tem muita coisa para ser falada sobre isso, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Então, bora navegar, que nós já demos aqui os nossos minutinhos de tolerância, para a gente já poder ir entrando. Vai buscando seu copinho de água, vai buscando aí se conectar desde já, elevar o pensamento. E é isso aí, todos queremos, né? Aprender, né, Luana? Obrigado, Rita, estou bem melhor, graças a Deus. Tema difícil de se falar, né, Danda? Difícil mesmo, mas necessário. Nós estamos aqui não é só para falar sobre as coisas fáceis, não, né? Hoje nós vamos falar também sobre uma coisa difícil, mas muito necessária, tá bom? Meus irmãos, então, de antemão, né, agradecer a vocês, as vibrações, a paciência pela live da semana passada, que eu sei que deu umas interferências, umas falhinhas, né? E também a questão de eu não estar tão bem na semana passada, de voz, mas hoje, graças a Deus, está tudo ótimo. Então vamos trabalhar, vamos navegar, que hoje tem lição linda, né? Marcelo, um beijo para você aí no Nordeste. Então eu vou tomar a liberdade aqui, meus irmãos, da gente desativar os comentários, viu? E depois a gente volta a ligar, tá bom? Então, vamos lá, vamos buscar a nossa melhor conexão, né? Então, nesse instante, eu gostaria de pedir para que cada um aqui acalmasse seu coração, buscasse silenciar a mente, o pensamento, se fizesse agora nesse instante reto, junto ao de Jesus. Obrigado, mestre amigo, pela oportunidade da gente poder estar juntos, entre irmãos, trabalhando, lapidando o nosso ser com as tuas lições, com as tuas palavras. Nessa noite onde a gente vai falar sobre julgamento, um assunto tão difícil, mas tão necessário. Cientes de que a gente precisa de muita humildade para a gente poder entender
e, acima de tudo, para a gente poder aplicar a lição de hoje nas nossas vidas, no nosso ser. Esteja presente, Jesus. Nossa religião, nesse instante, é o amor. Nossa religião, nesse instante, são as mãos que se unem. Visite o lar daqueles que agora sofrem, seja a dor da solidão, seja a dor da depressão, seja a dor do luto. Coloca, Mãe Santíssima, uma luz de esperança, perfuma o pensamento, perfuma o sentimento, a fim de que nesta live, nessa nossa conversa, ao término dela, todos possam estar com o coração sedento de seguir teu exemplo, Jesus. Sedento de se reformar, de te buscar. Abençoa, mestre amigo, o lar de cada irmão que aqui se faz presente, dissipando as energias, perfumando o ambiente. Obrigado, Senhor. E com essa música em forma de oração, a gente inicia a nossa navegação de hoje. Quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, entender que tu és o amor. Quanto tempo, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança para entender que tu és o amor. Quanto tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei para seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz. Só assim vai dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Que assim seja, meus irmãos. É isso aí. Uma boa noite para todo mundo que está chegando. Começando com essa canção do nosso amigo Osni, que se chama Quanto Tempo, né? Porque essa canção tem muito a ver com o nosso tema de hoje. O tempo, né? Essa canção que fala sobre um diálogo entre o homem e Deus, né? A gente às vezes se pergunta, né? Mas quanto tempo?
Quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor? Quanto tempo, quantas vidas, quantos nomes, né? E a verdade é que depende de nós, né? O caminho, como diz a canção, Jesus já nos deu para seguir. Cabe a nós, né, escolher de fato percorrer esse caminho, estar nele e estar com ele, né? Então, seja bem-vindo mais uma noite no nosso barquinho, na nossa navegação. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso abraço, sinta-se em família, sinta-se pertencente. E você que já está aqui há bastante tempo, irmão, irmã, obrigado pela tua companhia, viu? E vamos lá, gente, vamos lá que hoje a gente tem uma lição difícil e necessária, né? Hoje, como a gente já adiantou, nós vamos falar sobre julgamentos, né? E a lição de hoje, do livro Jesus no Lar, é uma lição que se chama O Juiz Reformado. Aqui, o Juiz Reformado, né? Bom, então vamos lá. Eu vou ler a lição de hoje, né? E vou comentando aqui um pouquinho de cada parte dela, para que a gente vá se conectando, vá ficando mais fácil de entender, de aprender, né? Então, bora lá. A lição de hoje começa com a seguinte fala: o juiz reformado. Então, subentende-se, né, que algum juiz se reformou. O que é se reformar? É se formar de novo, né? Modificou algo que achava que era de um jeito e agora descobriu ser melhor de outro. Então, vamos ver o que esse juiz mudou? Então, começa assim: como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação na casa de Pedro se desdobrava em derredor do tema. Então, naquele dia, né, vamos lembrar que essas reuniões aqui que estão nesse livro acontecem sempre à noite. Então, subentende-se que naquele dia de manhã, Jesus tinha recomendado para os discípulos ter uma atenção especial com relação ao julgamento. E aí eles passaram o dia todo tentando não julgar, tentando não falar mal, tentando não maldizer. Você já tentou fazer isso alguma vez? Já percebeu o quanto é difícil, né? Eu brinco que os espíritos têm até uma tática para falar mal, né? Viram um para o outro e falam assim: olha, sabe fulano? Então, fulano isso, aquilo, e desce a lenha, né? E de repente fala assim: oh, não, mas eu tô te falando isso aqui, não é que eu tô mal dizendo, não, é porque a gente precisa rezar por ele, sabe? Como se anulasse todo o mal que foi dito, né? Mas brincadeiras à parte, Jesus tinha recomendado que naquele dia os discípulos tivessem uma especial vigilância com relação a essa questão de maldizer, de criticar o próximo, né? E aí os discípulos começaram a falar: é difícil não criticar, disse Mateus com lealdade. Porque, Senhor, a todo instante, o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordou André, muito franco. Não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Então, de antemão, antes de começar a reunião, eles já falaram para Jesus: ó, Jesus, hoje foi muito difícil a gente não criticar. Sabe por quê? Porque a todo momento, Senhor, a gente precisa dar opinião na nossa vida comum. É no trabalho, sempre tem um amigo que cobra um posicionamento. É na família, às vezes o parceiro está sempre falando de alguém e a gente precisa puxar a conversa. Como é que a gente vai deixar a pessoa ali falando sozinha? E André falou assim: é verdade, Jesus. É muito fácil a gente cair no erro da maledicência, do julgamento, sem analisar detidamente. Se a gente não vigia o que a gente fala, se a gente não pensa no que a gente fala. E aí, meus irmãos, a gente percebe, né, que essa questão da reforma íntima, ela é uma dificuldade desde o tempo remoto. Os nossos amigos, os discípulos já tinham essa dificuldade, né? Qual a dificuldade? De se observar, de se olhar, de se corrigir, de se esforçar para pensar e falar um pouquinho melhor do que ontem, né?
E talvez hoje, 2000 anos depois, seja ainda mais difícil. Por quê? Porque nós vivemos num mundo muito acelerado. O imediatismo que a gente vive hoje talvez tenha dificultado ainda mais essa questão da tarefa do não julgar. Já perceberam como as notícias chegam rápido pra gente? Hoje a gente não tem nem paciência mais para assistir um vídeo de 10 minutos. É 5, 3, 2 no máximo. E é quando a gente vê um vídeo de 2 minutos, a gente esquece que por trás de tudo aquilo tem um contexto. Então, muitas das vezes o julgamento vem do imediatismo. Então, eu quero propor uma brincadeira aqui para vocês hoje. Presta atenção na tela. Você que está aí distraído, deitado no sofá, da cama, presta atenção na tela que eu vou mostrar uma figura rapidamente e eu quero que você me diga o que é essa figura. Combinado? Vai ser rápido. Posso mostrar? 1, 2, 3. Eu vou mostrar e contar 3 segundos, tá bom? 2, 3 e já. 1, 2, 3. Viram a figura? Conseguiram ver? O que vocês observaram nessa figura? Vou mostrar de novo, tá? 1, 2, 3. Pronto. Viram essa figura? O que vocês observaram nela, né? Bom, depois a gente vai voltar nela, né? Mas eu acho que a maioria aqui deve ter observado a face de uma mulher, né? Bom, mais tarde a gente volta nela, né? Bom, será que de fato Mateus e André tinham razão? É difícil para o homem de Madiana educação analisar detidamente? Sim. É muito difícil para todos nós. É muito difícil para todos nós quando a gente se depara com uma situação não emitir um julgamento, né? Por quê? Por que temos essa facilidade tão grande para julgar, né? Eu perguntei para vocês hoje nos stories e eu fiquei até orgulhoso com a resposta. Muita gente citou as 2 situações aqui que a gente vai falar, né? Sobre a nossa maior facilidade em julgar. E hoje, Jesus vem nos propor uma terceira observação, um terceiro comportamento diante de uma situação que nos convida ao julgamento. Então, primeiro, né? Quando a gente se depara com uma situação que a gente julga errada, de 2 uma. Primeiro, o que a gente faz? A gente critica. Porque aquilo que a gente vê é contra a lei. A lei e a moral. A gente acha um absurdo e sai por aí ditando regra, nos tornando juízes sociais. É uma postagem, é uma publicação, é uma fala. Tudo a gente acha que tem a capacidade de julgar, sem entender, sem compreender, sem se preocupar em que existe por detrás daquilo. E tá cheio de gente julgando. E é uma palavra que a gente sempre diz aqui. Quando sobra tempo para julgar, falta tempo para amar. Nossa primeira reação sempre acaba sendo essa, de criticar. Então, fulano praticou um ato, a gente já quer prender, sem pensar antes no envolvimento. Fulano já fez uma coisa, já fez outra, a gente já quer apontar. Fez isso por causa disso, fez isso por causa daquilo. Praticou isso por causa disso, praticou aquilo por causa de outra coisa. Como se fôssemos os juízes. Como se soubéssemos as entrelinhas do que se passa na intenção de cada coração. Temos esse hábito. Quem de nós não tem? Mas, talvez, o principal motivo de tanto julgamento, de tanta crítica, né, seja porque a gente critica, meus irmãos, porque a gente percebe, ou melhor, a gente não percebe que é exatamente o que o outro faz de errado que mais me fere, porque justamente o que o outro faz de errado é o que eu mais trago dentro de mim, escondido, de todo mundo, porque ninguém pode saber que eu, no fundo, aquela pessoa que eu critico, eu queria fazer igual. Eu queria, mas se as pessoas ficarem sabendo, eu vou ser cancelado socialmente. E às vezes a gente esconde tão bem
que a gente esconde até de nós mesmos, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre um conceito da psicologia, né, um conceito trazido pelo pai da psicanálise, né, que foi Freud. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Freud, né? Todo mundo diz, Freud explica, e ele explica muita coisa mesmo, né? E ele traz um conceito para a gente muito importante para a gente entender por que a gente julga, né? E eu quero explicar isso para vocês, para que a gente pare de se culpar simplesmente, ou simplesmente se preocupe em corrigir um comportamento sem pensar na razão dele. Porque se a gente não corta pela raiz, ele brota de novo. Então eu não quero que você, a partir de hoje, deixe de julgar simplesmente porque, Deus não gosta que a gente julga. Não, não. A gente tem que refletir, raciocinar, a gente tem que aprender até com os nossos erros, com as nossas condutas. Por que eu julgo o outro? Por que eu tenho tanta facilidade de perceber no outro algo que no fundo me habita? Bom, isso se chama projeção. Né? O que é projeção? Projeção é quando eu tenho algo dentro de mim, um defeito, um comportamento, uma vontade que é doloroso demais descobrir aquilo dentro de mim, sabe? E aí eu vejo no outro primeiro. É como se fosse na verdade é um mecanismo de defesa, né? Toda vez que a gente vê essa palavrinha mecanismo de defesa, vem justamente dessa criação de Freud, né? O que é um mecanismo de defesa? Se defende do quê? Se defende de nós mesmos. Porque, meus irmãos, às vezes descobrir que eu sou invejoso, descobrir que eu sou ciumento, descobrir que eu sou indiferente, dói demais. Dói demais. E a gente se esconde disso, né? As projeções, elas podem ser as mais variadas possíveis. Por exemplo, eu posso ter uma insegurança projetada, né? Como assim, Eduardo? Por exemplo, uma pessoa que se sente inadequada, ela pode começar a acreditar que os outros a veem como incapaz, como inferior, mesmo que isso não seja o caso. Então ela chega no trabalho dela e fala assim, ninguém aqui acredita em mim. Todo mundo acha que eu sou burro aqui dentro. E na verdade ninguém acha isso. No fundo é ela que acha isso sobre ela mesma. Mas ela projeta nos outros porque ela não consegue ainda lidar com a verdade de que ela se acha menos do que os outros. A gente tem ciúmes projetado. Talvez você já conheça alguém que age dessa forma. Talvez até você possa agir dessa forma. Uma pessoa que tem ciúmes, né, exagerado, ela pode projetar isso nas outras pessoas, por exemplo, acreditando que alguém está interessado no parceiro dela. Fulano está te olhando, ciclano está paquerando você. Ó, por que você estava de conversinha com fulano, com ciclano? Mas na verdade é ela que está insegura ou com medo de perder a pessoa amada. Mas ela não tem coragem de assumir a sua insegurança, o seu ciúme. Eu posso ter também uma raiva projetada. Isso acontece demais, né? Por exemplo, pessoas que falam assim, você está me tratando muito mal, você está me tratando com muita raiva. E a outra pessoa não está fazendo nada daquilo. A outra pessoa só está comunicando um fato. Mas a verdade é que ela está lidando com esse sentimento e não está sabendo como administrá-lo. Então, a projeção é isso. É uma estratégia, né, do nosso inconsciente para proteger o indivíduo de pensamento ou de sentimentos que sejam dolorosos demais. Então, sempre que a gente visualizar um comportamento no outro que me afetar demais, sabe, aquela coisa que fala assim, gente, mas esse comportamento me afeta demais, presta atenção, porque na grande maioria das vezes vai estar falando sobre nós mesmos, né? E não é que é errado, né? A gente tem os mecanismos de defesa psicológicos justamente para nos defender. Nos defender do quê? Nos defender da gente desintegrar. Nos defender da gente criar um sofrimento emocional tão grande que eu enlouqueço, né? Mas quem passa a vida apenas se defendendo de si mesmo
sem atacar esse homem velho que precisa crescer, que veio aqui neste mundo para isso, meus irmãos, não cresce. Não cresce. Então, qual que é a sugestão da lição de hoje, né? Quando eu identifico algo no sentido de bateu, doeu muito mesmo, percebe se não é meu. Né? Tem uma frase que diz assim, bateu, doeu, toma que é seu. Quase sempre ela funciona. Então, nesses momentos eu paro, eu reflito, eu olho para mim com humildade e entendo, eu estou aqui para gastar minha energia, não é julgando o comportamento do outro, é me concentrando na minha própria transformação, no meu autoconhecimento. É para isso que eu estou aqui neste mundo, né? E essas duas primeiras formas, né, de agir ou de reagir, uma querendo ser moralista e o outro julgando porque eu enxergo no outro que existe em mim, elas são impregnadas ali de uma imaturidade espiritual. Né? Elas são impregnadas de imediatismo. Eu julgo muitas vezes já desejando que o outro sofra em dobro as consequências do que ele fez. Não é verdade? Quando eu assisto uma notícia, por exemplo, fulano pratica homicídio, tomara que alguém mate. Fulano pratica um crime sexual, tomara que coloque na cadeia para alguém abusar dele. A gente tem isso dentro de nós. A gente é muito mais movido ainda por vingança do que por justiça. Então, o convite também é esse. Para que sempre que a gente buscar a reparação de algo que nos fizeram, que a gente observe a essência do nosso sentimento. Eu estou movido por vingança ou por justiça? Porque se for por vingança, a gente tende a se perder emocionalmente durante esse processo. E tende a adoecer. Sabe? Um dia eu fiz um atendimento e uma pessoa falou para mim que estava separando tal, mas ela ia ficar com os filhos, mas ela estava pensando em entrar com uma ação para exigir alimentos, né? Que existisse ali uma pensão alimentícia. E ela me perguntou se acha que eu deveria ou não, se eu acho que ela deveria ou não entrar com essa ação, né? E eu falei assim, olha, irmã, primeiro você tem que observar a sua condição, né, emocional. Você acha que você está movimentando essa ação por vingança ou por justiça? Porque se você movimentá-la por vingança, talvez a atmosfera que você vai criar no seu lar, de ter que ficar exigindo aquela reparação, de ter que frequentar fórum, de ter que frequentar audiência e de ter que ainda lidar com alienação parental para falar que os pai dele ou a mãe dele é uma pessoa legal, talvez não compense, né? Claro que cada caso é um caso, né? E a gente tem que pensar no bem-estar dos filhos, mas às vezes o bem-estar dos filhos passa pelo nosso bem-estar também como pais. Então esse é só um exemplo, né? Um dia desses eu estava na rua e aí, por exemplo, eu estava descendo o carro e aí de repente veio um outro carro e deu ré e ele queria subir a rua que eu estava descendo de ré. E aí resultado, ele foi lá e bateu no meu carro, né? Foi semana passada? Foi semana passada, né? Aí eu falei, nossa senhora, fazia tantos anos que eu não batia o carro, né? Aliás, bateram em mim. E aí eu desci, né? Olhei, falei, deu uma estragada no para-choque. Aí fiquei esperando, não tinha visto quem que era, né? E aí desceu do outro carro e desceu uma senhora, né? Mas ela tremia, tadinha. Ela tremia. Ai, moço, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que a senhora não me viu, né? Não, eu não vi, senhor, me desculpa. Ela desceu, olhou o para-choque, olhou o dela. O dela tinha estragado muito mais do que o meu, né? E aí ela falou assim, ai, moço, e agora? Aí eu olhei assim, aquela aflição, né? Falei, não, minha irmã, tá tudo certo. Pode seguir seu caminho, tá desculpada. Cada um segue com o seu prejuízo aqui, tá tudo certo, né? E toquei o barco, né? E aí eu cheguei em casa, mostrei o carro, e aí até teve uma pessoa que falou assim, nossa, né, uma pessoa da família, falou, nossa, mas
você devia ter pelo menos pedido para ela arrumar o para-choque, para ela consertar isso ou aquilo. E eu falei, gente, quer saber de uma coisa? O que eu ia ganhar com isso? O que eu ia gerar esse envolvimento? E se de repente ela batesse o pé e falasse assim, não vou pagar, aí eu ia ter que movimentar uma ação, ia ter que encontrar essa pessoa numa audiência, cria um desgaste, sabe? Uma coisa pesada. Então ali se desfez, naquele local mesmo, sabe? Do acontecido ali, da batida. Se desfez, a gente já cortou pela raiz, ela pediu perdão, eu perdoei, a caminhonete já não é como era antes, mas o que tem? Amassou um pouquinho, fica por aí mesmo e tá tudo certo. E a nossa vida também é assim. Às vezes a gente precisa de ter esse pensamento, essa questão do não julgar, né? Eu não sei qual era a circunstância que aquela irmã estava envolvida, né? Eu não sei o que representou aquilo para ela, eu não sei por que ela tremia tanto, né? Então, eu não sei nem por que ela deu ré querendo subir numa rua de ré, né? Então a gente precisa de ter essa sensibilidade de olhar para o irmão, não com um olhar imediatista que já desce cobrando. Você é louca? Você bateu no meu carro, você não me viu. Existe um ser humano por detrás daquilo, né? Assim como nós também somos. Existe a necessidade de olhar para aquela pessoa como se ela fosse a nossa mãe. E se fosse a nossa mãe que tivesse batido no carro de alguém? A gente gostaria que fosse tratada como, né? Então, esse é o convite da lição, né? Que continua assim, ó. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e de corrigir, interferiu Jesus, sem afetação. Então agora Jesus entra. Depois que Mateus falou, que André falou, que era muito difícil não julgar, Jesus vai falar, sem afetação. O que significa isso? Que ele manteve o tom de voz. Então ele diz assim, ó: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Olha a palavra de Jesus. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência, à paciência. A bondade, à bondade. Então, aqui, meus irmãos, tem um terceiro, na verdade, é um convite para a gente olhar a situação que nos convida ao julgamento por um terceiro prisma. É o prisma de Jesus. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um combinado. Quando a gente se deparar com uma situação ou com uma pessoa que a gente tá vindo na ponta da língua para eu maldizer, para eu julgar, para eu criticar, eu vou atender isso aqui que Jesus fala. Isso aqui que Jesus convida. Eu falo que é um convite de Jesus. Sabe qual que é o convite? Ele diz assim, ó: abandona o sentimento e convoca a razão. Não, mas ele não disse isso, Eduardo. Disse. Olha aqui, ó. É necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vítimas de nós mesmos. Nossa, eu não entendi, Eduardo. Explica para nós. Pois é. Jesus nos conhece. Você sabe disso. Te conhece e me conhece muito mais do que nós nos conhecemos. E ele sabe, meus irmãos, que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de automatizar o amor na nossa vida. Porque quando a gente chega no nível de Jesus, ele não tem mais que pensar para ser amoroso. Jesus não teve que pensar para ajudar a mulher adúltera. Ele não teve que pensar para ajudar Judas, Maria de Magdala, Pedro. Não, aquilo é automático, faz parte do ser dele, do sentimento dele. Mas eu e você, nós não temos ainda o amor como um gesto automático. Ah, eu tenho sim, Eduardo. Ah, tem?
Então, quando alguém te fecha, dá aquela fechada no trânsito, você fala assim: "Ô, meu irmão, obrigado por ter me fechado. Que Deus acompanhe seu dia." Eu não faço isso. Desculpa se tem algum espírito de luz aqui. Quando liga, você está ocupado, aquela reunião, aquela correria, menino chorando, fazendo almoço, aí toca o celular, você sai correndo, aí pega e desliga na cara. Você fala assim: "Oh, meu Deus, obrigado por essa ligação que me fez queimar o arroz." Não, a gente não fala isso, né? Então, por que ele fala pra gente? Abandona o sentimento e convoca a razão. Porque ele fala assim: diante de uma situação de julgamento, para e não se deixe mover pelo teu sentimento. Antes, convida a razão. Convida a pergunta. Então, por exemplo, alguém me praticou um ato que me desagradou. Qual é o convite? Ao invés de eu sair apontando o dedo e dizendo por que aquela pessoa fez isso, ele convida a uma pergunta. O que existe por detrás desse comportamento da pessoa? Por que essa pessoa fez isso? O que ela queria me mostrar com isso? Ou não é nem sobre mim, é sobre ela? Por que ela age sempre dessa forma com as pessoas? Por que ela é sempre tão ríspida? Por que ela é sempre tão invejosa? Por que essa pessoa sempre está querendo sobressair sobre as outras? E aí, quando eu olho com calma, com cautela, eu tenho um olhar sobre todos os prismas. E como a gente olha com todos os prismas, com cuidado, as coisas podem mudar muito de sentido e nos convidar a abandonar o julgamento. Quando a gente olha de maneira pausada. Quer ver só? Lembra daquela imagem que eu mostrei no começo da live? Que eu falei assim: o que é essa figura aqui? Aí vocês falaram assim: eu acho que é o rosto de uma mulher. Tá, mas e se a gente se demorar na análise dela? Estão vendo? Essa figura aqui, na verdade, não é o rosto de uma mulher. É uma flor, um broto com folhas. Tá vendo? Aqui são duas flores, ó. E aqui é uma borboleta. Mas a gente olhou depressa e pareceu que era o rosto de uma mulher. Mas quando a gente pausou o olhar e observou com cuidado, a gente viu que não era. Mas o que isso tem a ver com a lição de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque é também um convite para que a gente pare o olhar e o analise com cautela o comportamento do outro antes de julgar, a conduta antes de julgar. Que passe pelo filtro de que se aquilo não é uma projeção minha, passe pelo filtro de quem sou eu para ditar a regra. Eu erro tanto quanto ela. E principalmente passe pelo filtro de talvez esse comportamento tenha muito mais a ver com fragilidade da pessoa do que propriamente com a vontade de me atacar, né? Então nós estamos criando aqui recursos, meus irmãos, para diminuir a vontade de simplesmente rebater, para controlar o nosso impulso animal de reagir. Não. Às vezes aquela pessoa passa correndo, fecha no trânsito, tal. Talvez ela está atrasada, talvez ela está com dor de barriga. Por que não pensar dessa forma? Se me ajuda de repente a controlar o ímpeto de agressividade, qual é a relevância disso? Talvez aquele motoqueiro que passa 200 por hora, aí você fala assim: depois cai, depois morre, é isso aí, olha o jeito que anda. Porque ao invés disso, a gente não vibra um pensamento, um sentimento, ou deve estar correndo assim porque precisa fazer muita corrida para poder pagar as coisas em casa, as contas em casa. É um convite ao olhar de amor, né? Então, esse é o convite de Jesus. Diante da vontade de julgar, abandona o sentimento e convoca a razão, né? Então, tem uma frase que diz assim: o tolo erra sucessivas vezes e consecutivas vezes. Quem é tolo está sempre cometendo o mesmo erro. O atento
aprende após errar. E o sábio aprende com o erro dos outros. Então, quando o outro errar, quando o outro fizer algo que me incomode, ao invés de contra-atacar, analisa. Analisa, porque às vezes aquela reação dele, eu também passo por aquela mesma situação. E às vezes eu também ajo da mesma forma que ele age. E aí ele me proporcionou ver como se fosse um espelho. E com humildade eu olho para aquela imagem e falo assim, caramba, como eu sou parecido. É hora de rever esse comportamento em mim. E aí você aprende com o erro do outro, ao invés de ficar julgando, né? Mais uma vez, quem tem tempo para julgar, não tem tempo para amar. E aí Jesus vai contar uma história. E olha só a história que ele conta. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um juiz muito violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordens tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se for um rebanho de animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Então, aquele legislador, aquele juiz, ele era implacável. A intenção dele até que era boa. Ele queria que o povo trabalhasse, que descansasse, que orasse do jeitinho que ele achasse que fosse correto. Mas ele esqueceu que cada pessoa tem sua individualidade. E quando a gente tenta corrigir os outros à força, a gente cria o caos. Não é verdade? Já viu aquela pessoa que nas reuniões de família sempre fica querendo vomitar regra? Ditar regra? Querer que o outro se comporte como ele acha que tem que ser? Essa pessoa leva paz para a família? Não. Essa pessoa leva guerra para a família. Essa pessoa leva guerra para o trabalho. Ninguém ouve o moralista. Agora, aquela pessoa que quieta, dá o exemplo, é observada na sutileza das suas reações, essa pessoa influencia. Essa pessoa é olhada de forma diferente. E o tempo vai dizer e colocá-la na posição de exemplo a ser seguido. Todo mundo tem um desses na família, né? Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheio de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado tarde da noite para a casa de um filho enfermo, ele foi preso, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Então, olha o que aconteceu. Aquele juiz implacável que colocou as regras, que não podia fazer isso ou aquilo, que castigava, uma noite ele saiu para visitar um filho e ele foi preso por guardas bêbados que não reconheceram ele. E aí o que aconteceu? Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Ele falou quem ele era, tinha as medalhinhas, mas eles estavam bêbados, nem ligou. Tomado por temível ladrão, acharam que era um temível ladrão. Foi despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade. Afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para o outro. Então ele caiu na própria arapuca. Percebe como essa lição dita por Jesus é real? Se a gente age de forma implacável, a vida conosco será implacável. O último que disse nesse universo, é melhor ser temido do que ser amado? Poxa vida, que fala infeliz, onde será que esse espírito habita nesse instante? Né? É sempre melhor ser amado.
Ser temido só serve para o nosso ego. Ser temido é a semente da solidão. Aquele que busca ser temido durante a vida, você pode ter certeza que a velhice dele, ele vai colher a solidão. Às vezes a gente vai visitar um lar de idosos, e claro que a gente se compadece dos velhinhos, a gente não está ali para julgar ninguém, mas experimenta conversar para você ver. E você vai entender que muitos estão naquela situação porque não cativaram durante a vida. Porque eles escolheram muitas vezes os bens materiais, viver para si mesmo, trair a família, relações extraconjugais, desprezar os filhos, viver para si mesmo. E a colheita foi a solidão. Não estou dizendo que são todos, mas muitas das histórias que eu já ouvi em lar de idosos estão relacionadas a isso, né? E aí depois que aconteceu isso, o legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Ele entendeu. Ele entendeu, porque não tem problema a gente errar. A gente erra mesmo. Às vezes, meus irmãos, a gente foi educado dessa forma. Às vezes na nossa família era costume julgar, era costume falar mal, era costume se reunir só para maldizer, era costume você agir com violência. E isso foi passado de geração para geração. Mas a gente tem que procurar reformar e sempre passar para adiante algo melhor do que a gente recebeu. Então, se esse é um hábito na tua família, seja você a pessoa que modifica esse hábito. Não precisa censurar aquele que de repente numa rodinha de conversa traz uma maledicência. Ah, você viu o fulano de tal? Você viu o vizinho? Você viu a nossa prima? Você viu? É só você não dar continuidade ao assunto. Desconversa, muda. Ou então busca trazer um lado positivo. Não precisa corrigir. Ah, para de falar mal dos outros, que coisa feia. Não faça isso. Mas modifique o teor da conversa. De duas uma. Ou com o tempo as pessoas também vão se transformar inspiradas por você, ou sempre que você estiver lá elas vão deixar de trazer esse assunto à tona. E você vai mudar o padrão vibratório das reuniões do seu lar, do seio do seu lar. Porque o julgamento e a maledicência, ele parece muito inofensivo, mas na maioria das vezes ele é a portinha que se abre, é a fresta que se abre para uma rachadura bem maior. É por onde normalmente a gente começa a perder a nossa espiritualização. Porque o mais fácil que tem é a gente cair em maledicência, né? Então, lá fora brilhavam as estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, Jesus concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo. Lembra das duas asas da live passada? Suando e chorando. Lembra que o Chico dizia que a gente evolui desidratando? Para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, somente esse estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, isso é justiça. O resto é vingança. Julgamento não é justiça. Julgamento, na grande maioria das vezes, é vingança. O nosso julgamento, né? Então, eu sei que às vezes você está falando assim, não, Eduardo, sabe, não julgar, às vezes, um vizinho que sempre tem o comportamento de jogar o lixo fora, ou de não fazer isso, ou de pôr o carro na frente da minha garagem, ou não julgar aquele parente folgado que vai no domingo, não leva nada e come tudo as coisas, nossa. Esse aí até que é fácil, sabe, Eduardo? Mas tem algumas coisas que acontecem, que a gente vê na televisão, aquilo não dá para não julgar, não dá para não condenar,
Não dá para não dizer que aquele ser merece perecer no inferno pro resto da vida. Pois é. Então, hoje eu quero te trazer um caso que para mim, na minha vida, foi um dos casos mais fortes que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu nem me recordo de um caso tão forte como esse, né? Que foi um caso muito famoso, que todo mundo aqui deve ter visto, né? Que aconteceu no ano de 2007. Já faz aí quase 20 anos, né? 18 anos. Que foi a morte do menino João Hélio, né? Vocês lembram desse caso, meus irmãos? Foi um caso muito triste, né? E esse caso mostra que até a situação mais absurda que a gente se depara de crueldade, ele também tem o aval de Deus para acontecer, né? Aval de Deus no sentido assim, não é Deus que faz acontecer, é Deus permite que aconteça, né? Mas muita gente ainda não está pronto para essa conversa. Muita gente ainda fala assim, é um absurdo que você está falando, né? Então eu não vou pedir para que todos concordem comigo, mas que reflitam, né? Então, o menino João Hélio foi um caso de um menino que morreu, né, vítima da brutalidade de bandidos que foram assaltar, né, a mãe dele, e ele estava no carro, acho que ele tinha um menininho de 6 anos, 7 anos, né, e aí quando eles foram roubar o carro, eles tiraram a mãe, tiraram ele também, mas ele ficou preso pelo cinto. E ao invés deles pararem o carro e tirar ele do cinto, eles continuaram puxando ele pelo cinto. Ele foi arrastado por 7 quilômetros. E ele foi praticamente destroçado, né? Ali, uma coisa muito triste mesmo, né? Uma morte muito trágica, muito chocante. E aí a gente olha um caso desse e a gente fala assim, Deus me livre, Eduardo. Que coisa triste, como é que a gente pode olhar para um caso desse e entender que ali ainda existe amor? Que cabeça é essa que você tem? Pois é. Então eu acho que alguns já devem conhecer, mas eu vou trazer aqui a psicografia desse menino, né? E essa psicografia foi recebida no centro que o próprio João Hélio frequentava no Rio de Janeiro, que é um centro muito sério, chamado Leon Denis, né? E a psicografia do espírito do João Hélio, que diz o seguinte, vamos lá, a carta psicografada. Nasci na Gália, no ano de 22 a.C., e desencarnei na Líbia, no ano 20 da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões que estava na Líbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam, e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias, e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que eu cometi. Que tristeza, Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedia a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. No ano de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal tiranizado por mim aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada como o irmão Joãozinho, desencarnei. E acredito ao Pai ter me atendido. E agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. Titus Aélios. Mensagem psicografada de João Hélio, no Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. Então, meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês.
julgar nunca. Essa mensagem de um dos casos mais chocantes que a gente já pôde ver na história da nossa encarnação mostra que até um desencarne brutal existe ali por detrás dele o amor divino que permite que se resgate da forma como se sente necessário para se libertar e seguir em frente. Entenda que não foi Deus e nem Jesus que condenou ele a ser arrastado, mas foi o próprio Espírito dele que pediu para que ele reencarnasse e passasse por aquela provação. E detalhe, os pais dele foram pessoas que ele tinha tiranizado. Então, olha a missão desses pais em ajudá-lo, mesmo depois de ter sofrido tanto. É por isso que eu te digo, Deus não escolhe os sofrimentos de forma aleatória. Com certeza ele sabia o potencial desses pais. E se você hoje atravessa também uma situação de muita dor e dificuldade pela perda de uma criança, pela perda de um ente querido que você amava muito, entenda que talvez você também foi um escolhido por amor para ajudar esse espírito a recomeçar, a resgatar, a se perdoar. Então, julgar nunca, nunca. Vamos aprendendo, meus irmãos, devagarzinho, até um olhar de amor, né? Até esse olhar de piedade, para que a gente também possa crescer. E eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma historinha. Uma historinha breve que diz assim: um homem tinha 4 filhos. Ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Por isso, mandou cada filho seguir viagem para observar uma parreira que estava plantada em um distante local. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto no outono. Todos partiram, e quando retornaram, o pai os reuniu pedindo a cada um que descrevesse o que tinha visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida. O segundo filho disse que não, que ela era recoberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro filho discordou, disse que ela era coberta de flores, com um cheiro tão doce e tão bonitas, que ele arriscaria dizer que era uma coisa mais graciosa que ele já tinha visto na vida. E o último filho discordou de todos eles. Disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de fruta, de vida e de promessas. O homem então explicou para os seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Falou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação, e que a essência de quem eles são, o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida podem apenas ser medidos ao final, quando todas as estações estão completas. Se você desistir quando for inverno, você vai perder a promessa da primavera, a beleza do verão, a expectativa do outono. Então, não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. E é isso, meus irmãos, nossa fala de hoje. Espero de coração que a gente tenha aprendido juntos, refletido, e que a gente hoje saia um pouquinho menos julgadores do que a gente entrou. Essa é a nossa principal preocupação. E é o que eu tenho buscado junto de vocês internalizar na minha vida, né? Após a gente caminhar todas as terças-feiras aqui juntos, né? Bom, já é 10 horas, então eu vou precisar encerrar, né? Eu sei que tem muitas perguntas aqui, me perdoem, meus irmãos, mas por conta do horário eu sei que muita gente precisa de descansar, tá bom? Vou terminar a nossa live, vou fazer uma oração em forma de canção, que a gente possa ter aprendido hoje um pouco mais sobre Deus e Ele possa ter nos elucidado um pouco mais sobre nós.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Boa semana. Muita luz, muita paz, muita vigilância, poucos julgamentos e muita reflexão. Fiquem com Deus, irmãos. Até semana que vem. Tchau, tchau.